Fala aí, quarentenado, estamos aqui mais uma vez e essa é a nossa terceira aula e o tema de hoje é globalização. Na última aula falamos sobre o processo de integração dos países europeus que culminou na formação do bloco econômico chamado União Europeia. Hoje também estaremos falando sobre o processo de integração numa escala um pouco maior, que é a integração global ou a mundialização. Esse fenômeno é um fenômeno que tem aproximado países de todo o mundo, tem seus aspectos econômico, político, mas também nós temos aspectos culturais, aspectos tecnológicos que devemos levar em consideração. A globalização é um termo que foi cunhado na década de 1980, porém alguns estudiosos dizem que a globalização começa bem antes. Começa nas grandes navegações, quando países da Europa começam a colonizar a América e depois expandir o seu comércio a nível mundial. A globalização, nesse sentido, ela estaria relacionada às transações econômicas entre os países e também a questão da evolução dos meios de transporte. Esses meios de transporte que fizeram com que o ser humano pudesse circular na Terra com mais rapidez, fazendo com que aparentemente o mundo ficasse um pouco menor. Existe um geógrafo chamado David Harvey que vai falar que a globalização, na verdade, é uma compressão espaço-tempo. À medida que os transportes foram evoluindo, ficando cada vez mais rápido, com uma capacidade de carga, as distâncias aparentemente diminuíram, né? Com a diminuição do tempo de deslocamento, o espaço aparentemente teria retraído. Vamos dizer que, né, lá de 1500, na descoberta do Brasil, as caravelas, os barcos a velas tinham uma média de velocidade de 16 km por hora. Depois, com a invenção dos trens a vapor, depois a invenção dos carros, dos caminhões, dos aviões, e hoje aí conseguimos chegar a marcas impressionantes acima de 2.000 km por hora com os aviões aí militares. Mas a globalização não está ligada somente a essa questão da evolução dos transportes. Temos também que pensar no sentido tecnológico, ela também estaria relacionada, né, com as tecnologias de comunicação e informação, né? Desde as primeiras tecnologias como o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, e a partir somente da década de 70, a difusão da internet, que vai estar associada à terceira fase da Revolução Industrial, e aí nós teríamos esse mundo informatizado, esse mundo digital que nós conhecemos, com a velocidade da internet cada vez mais rápida, e hoje você poderia estar sabendo notícias, estar conversando, estar a par do que está acontecendo no mundo todo em poucos segundos. Mas também nós temos aí um aspecto cultural. Alguns chamam, né, a globalização, a formação de uma chamada aldeia global, na qual as culturas estariam ali se relacionando. Porém, existem duas coisas a nós considerarmos. A primeira seria, estamos fazendo com que a cultura do mundo seja mais heterogênea, com as culturas locais podendo estar alcançando outros povos, ou estaríamos promovendo aí uma massificação, ou seja, uma homogeneização cultural à medida que a cultura de determinados países acaba servindo de modelo para todos os outros, é imposta a todas as nações, e as culturas locais passariam a ser modificadas ou até mesmo desaparecer. Então existe aí essas duas visões, né? Por exemplo, nós temos o chamado American Way of Life, que é o modo de vida americano, que é difundido em todo o ocidente. Nós usamos nossa calça jeans, usamos, né, a camiseta de algodão, tênis, bonés, a nossa música que a gente escuta, o pop, o rock, o hip hop, entre outras, né, fazem parte da cultura americana, da cultura que define hoje a civilização ocidental. Embora nós tenhamos aí exemplos aí, por exemplo, como os animes japoneses, né, ou outros tipos de produções de países asiáticos, né, esses países também estariam assim sendo ocidentalizados, ou seja, estariam também se adaptando à cultura americana, europeia, né, como culturas principais, enquanto a cultura dos povos indígenas, dos povos das civilizações tradicionais, estariam, né, ali aos poucos desaparecendo. A globalização, nesse sentido, uma hegemonização cultural, e vai tentar, a partir, né, da venda, né, do consumo da cultura. Nós estamos falando aí de comprar coisas. Por exemplo, você poder ouvir uma música de um cantor americano, ou você comprar um veículo de uma montadora dos Estados Unidos ou do Japão, na Europa, né? Bom, em resumo, nós temos aí o aspecto econômico, que é essa economia mundial, que tem sido inclusive, né, objeto aí de preocupação
preocupações de muitas pessoas acerca das consequências que a pandemia do coronavírus pode ter, né, com o fechamento das fábricas ou dos comércios, né, isso poderia trazer uma crise econômica a nível mundial. Lembrando que não é só os países que estão passando pela pandemia que podem ter consequências econômicas, uma vez que existe a economia global, eles estão de certa forma associados a uma grande rede de comércio mundial que seria afetada como um todo. Na verdade, as grandes crises econômicas mundiais, elas, né, começam em determinados países e acabam afetando, né, as bolsas de valores, acaba afetando todo o comércio mundial. E nós temos também um aspecto cultural, que é a formação da aldeia global ou a homogeneização de todas as culturas. Nós temos também um aspecto que é o aspecto tecnológico, que é a evolução, né, das tecnologias de informação e de comunicação. Esse tema de globalização é um tema muito amplo, né? Não dá para a gente chegar aqui e resumir tudo em 10 minutos, mas observar esses aspectos que falamos agora é fundamental para tentarmos entender, né, tentarmos aí começar a compreender um pouquinho sobre como o mundo hoje está organizado, nessa grande rede. Aliás, o conceito de rede é uma coisa que você também precisa pesquisar um pouquinho para entender a globalização e começar a observar, né, o que o nosso dia a dia está relacionado a esse processo de globalização. São, né, as ferramentas, as tecnologias que nós usamos, por exemplo, o seu celular, de onde ele veio, site que você mais gosta, inclusive esse aqui que nós estamos, né, estamos aqui publicando essa aula, de onde esse site é, a comida que você come, que tipo de comida que você come, costuma comer ou gosta de comer, ela tem uma origem. As palavras que nós falamos, elas são do idioma chamado português, porque nós fomos colonizados por Portugal, embora tenha várias palavras que a gente fala no nosso dia a dia que vêm de outros países, né? Sobretudo, né, mais recentemente, muitas palavras em inglês nós usamos, até aportuguesamos aí e fazem parte do nosso dicionário, e não são palavras de origem latina como é o idioma português. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre isso. Então, a globalização, ela está aí. Existem as chamadas cidades globais, que são cidades onde tudo acontece, né, impacta diretamente no mundo todo, como Nova York, como Tóquio, né? A cidade de São Paulo é uma cidade importante, né, porque ela tem a sede de várias empresas. O Rio também é uma cidade com uma influência muito grande no mundo, sobretudo cultural. Nós temos aí vários eventos internacionais que acontecem no Brasil. Nós temos um Rio como sede, como as Olimpíadas, a Copa, entre outros. E aí nós temos o nosso papel nesse mundo. O Brasil, ele tem se integrado a nível regional com o Mercosul, que é o seu bloco econômico, mas também está integrado aí a outras redes, né? Uma delas é chamada de BRICS, né? Os países de economia emergente. Essa sigla BRICS, ela é formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E no final África do Sul, porque está em inglês, né? South Africa. Então o Brasil é um desses 5 países aí chamados BRICS, que são países com a economia que esteve num processo de grande crescimento nos últimos anos, né, e agora tem enfrentado os problemas aí econômicos referentes dessa crise mundial. Bom, a gente fica por aqui por hoje, né? Nossa aula de hoje é um pouco curta mesmo, uma introdução a esse tema, e a gente possa continuar pesquisando, continuar buscando informação para tentarmos compreender o que está acontecendo ao nosso redor aí a nível de global. Nós estamos em quarentena, mas o mundo, né, está em quarentena, né? Vários países da Europa, os Estados Unidos, a própria China, lembrando que a China fica lá na Ásia, a Itália, Portugal e Espanha ficam na Europa, que é outro continente, Estados Unidos fica na América, assim como o Brasil, porém lá no subcontinente América do Norte. Então praticamente o mundo todo agora está vivendo essa tensão, né, dessa pandemia. A palavra pan significa, né, tudo, né? A pandemia seria uma doença que está afetando o mundo todo, e quando falamos de mundo todo, a gente precisa tocar nesse assunto chamado globalização. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aí nos comentários aí qualquer dúvida, e nas próximas aulas a gente vai desdobrando um pouquinho mais esse tema, desdobrando um pouquinho mais esse assunto que tanto tem, né, a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Tanto tem a ver com o nosso cotidiano, nosso dia a dia, e a gente precisa parar um pouquinho para refletir. Um abraço a todos aí mais uma vez, se cuidem e fiquem com Deus.